Olá, meu nome é Guilherme Augusto Rocha de Figueiredo, sou aluno do curso Ciência da Computação da Universidade Federal de Viçosa, campus Viçosa. Estou aqui para apresentar a minha iniciação científica sobre o edital PIBIT CNPq 2024-2025 com o título Aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para identificação de anomalias em dados de recursos humanos. Os meus professores orientando são o Júlio César Soares do Reis e André Gustavo dos Santos. Começando com uma visão geral sobre como será a minha apresentação, eu vou começar com uma breve introdução mostrando o contexto e os objetivos do meu trabalho, em seguida falar um pouco sobre a empresa parceira dessa iniciação científica, em seguida mostrar brevemente o design metodológico que será detalhado nas outras sessões, que se mostrarão a base de dados, o pré-processamento, o algoritmo escolhido e os resultados. Por fim, terá as conclusões e as referências utilizadas neste trabalho. Começando aqui na introdução, meu trabalho se insere nessa era do Big Data, onde que tem um crescimento exponencial do volume de dados que são gerados mundialmente. Para enforçar essa questão, eu trouxe uma notícia que mostra que por volta de 400 milhões de terabytes são gerados todos os dias. Então, neste contexto, as técnicas baseadas em ciência de dados, como mineração de dados e aprendizado de máquina, eles se mostram como ferramentas valiosas para auxiliar e otimizar os trabalhos dos analistas, permitindo a identificação de padrões não óbvios. Então, o objetivo do meu projeto é justamente aplicar essas técnicas de aprendizado de máquina em dados de recursos humanos de uma empresa parceira para identificar anomalias focadas no contexto de dados de atestados médicos. Falando um pouco aqui sobre a empresa parceira, o nome dela é Copservice, que é uma grande empresa italiana que atua em diversos setores, como logística, transporte, limpeza, serviços de manutenção e segurança. Nesse slide também aqui eu trouxe dois trabalhos que mostram que essa empresa ela já forneceu dados para outros trabalhos acadêmicos com resultados promissores. Além disso, ela também já forneceu seus dados de recursos humanos para uma outra iniciação científica focado também em identificar anomalias, mas no contexto geral. Então tinha horas de trabalho, horas de falta, de férias. Então aqui ela forneceu uns dados mais específicos para tentar fazer a identificação de anomalia, considerando dados de atestados médicos. Partindo aqui para uma visão geral do design metodológico, então eu começo com essa base de dados de atestados, que precisa passar por um processo de pré-processamento e representação em séries temporais, para que assim ela possa ser passada ao algoritmo de detecção de anomalias. Os resultados desses algoritmos são então analisados em conjunto com a base de dados geral, para facilitar a análise e permitir uma análise mais precisa, e por fim, os resultados são agrupados em classes e essas classes são criadas rankings também de para poder identificar quais são os casos mais críticos de cada classe. Passando aqui para a base de dados, a base de dados principal deste trabalho é a base de atestados, que contém por volta de 63 mil entradas referentes a um pouco mais de 13 mil funcionários, o que mostra a magnitude deste trabalho. O período de análise desses dados compreende tanto de janeiro de 2022 a julho de 2023. E os dados de atestados que a gente tem acesso são o início e o fim do atestado, a quantidade de dias que esse atestado compreende e se ele é o primeiro atestado ou se ele faz parte de uma sequência, fora o ID do funcionário. Além disso, como a gente não tem a causa do atestado, para facilitar o processo de análise, foram fornecidos a base de dados gerais, que contém dados como horas trabalhadas, de falta, de férias, entre outros, para facilitar esse processo de análise. As bases estão com os atributos em italiano por ser vindos de uma empresa italiana. Então, a parte de processamento foi feita para poder pegar a base de dados de atestados, que é uma base geral, tabular, e transformar ela em um conjunto de séries temporais individuais para cada funcionário. A forma com que isso foi feita foi inicializando essas séries temporais zeradas e foram processando os atestados de forma a adicionar um nos seus respectivos dias. Então, aqui eu trouxe uma imagem que mostra um exemplo de uma série temporal de um funcionário. Passando um pouco aqui para falar sobre o algoritmo de aprendizado de máquina, foi escolhido o algoritmo Floresta de Isolamento, que vem do inglês Isolation Forest, que é um algoritmo criado por Liu em 2008, baseado em árvores.
Ao jeito que essas árvores são criadas, são feitos a partir de subconjuntos aleatórios e por meio da bipartição recursiva do espaço de dados, que vai eliminando e isolando esses elementos até todos os elementos estarem nas folhas dessas árvores. Então, as anomalias, elas tendem a serem isoladas mais rapidamente, porque o fato delas serem anomalias provavelmente significa que elas estão mais isoladas dos outros dados. Então, como essa criação de árvores usa conjuntos aleatórios, é muito eficiente fazer isto, criar cada árvores. E o fato de criar várias árvores é o que traz a robustez do algoritmo. Então, para poder utilizar esse algoritmo, foi usado uma implementação do Python disponível pela biblioteca Scikit-learn, uma biblioteca muito famosa de modelos de aprendizado de máquina, utilizando como entrada as séries temporais criadas mostradas no slide anterior. E os hiperparâmetros utilizados foram 100.000 1.000 estimadores, que são 1.000 árvores, com uma taxa de contaminação de 0,01, que é mais ou menos a taxa de quantas anomalias estão presentes nesse dataset. Passando aqui para os resultados, esse algoritmo ele identificou 248 séries temporais como potenciais anomalias. E vale fazer um parêntese aqui, que quando eu digo anomalia, neste contexto ele representa qualquer comportamento que difere do comportamento padrão. Então, não necessariamente a anomalia tem uma conotação negativa ou implica responsabilidade do funcionário. Então, para poder analisar o que é realmente uma anomalia ou o que é um falso positivo, foi feita uma análise manual, minuciosa desses dados, em conjunto com a base de dados geral, de forma a ter mais informação para fazer essa filtragem. Depois dessa filtragem, esses dados foram passados para análise dos especialistas também da empresa e foi feita uma discussão para poder definir as classes de anomalia, que ao todo foram identificados 7 classes. A partir dessas classes, foram delimitadas regras de delimitação para poder cobrir todos os elementos do dataset que fazem parte dessas classes, e para cada classe foi definido um conjunto de regras para poder fazer dessa a delimitação e um fator de intensidade para poder ordenar esses elementos, de forma com que, a otimizar o trabalho dos analistas, que sempre que eles foram fazer a análise, os funcionários estejam ordenados por criticidade. Por fim, esse trabalho ele evidencia o potencial dessas técnicas de aprendizado de máquina como ferramenta de apoio à tomada de decisão, principalmente no contexto de grande volume de dados, porque eles permitem uma análise mais direcionada e eficiente. Como trabalhos futuros, fica a unificação desses rankings em um ranking unificado, que poderia aplicar pesos para as diferentes classes, e um trabalho futuro na área de aprendizado de máquina seria e armazenando esses dados a partir da utilização dessas classes e rankings para poder treinar modelos de aprendizado de máquina para fazer a classificação automática desses dados, para saber se um funcionário pertence ou não a cada classe. Isso reduziria a dependência às regras fixas de delimitação e traria mais nuance para cada uma das classes. Então, aqui estão apresentadas as referências utilizadas neste trabalho e é isto. Muito obrigado pela atenção. Obrigado também tanto ao FV, ao CNPq e aos professores do DPI, em especial aos professores orientandos deste trabalho. Até mais.